Regimental de 10 minutos. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas, aos servidores da casa, as pessoas que estão aqui no plenário, as pessoas que nos assistem pela TV Alesp. Quero dizer que a repercussão do discurso do presidente Bolsonaro na ONU não foi toda essa beleza, né? O mundo inteiro tem criticado o discurso que foi feito pelo presidente Bolsonaro. Eu quero repetir aqui o que disse um senador da República. Vergonhoso, não tem outra palavra para expressar o discurso do senhor Jair Bolsonaro na ONU. Defende ditadura, ataca a Amazônia e os povos indígenas, fala grosso com os povos da floresta e fino com os desmatadores. O Brasil nunca passou tanta vergonha na ONU. Bolsonaro foi até lá culpar nossos indígenas pela sua gestão ridícula da crise na Amazônia. Atacou nações que nos ofenderam, ofereceram ajuda, defendeu a ditadura militar, esbravejou asneiras ideológicas diante do mundo. Foi um vexame. Agora eu quero fazer algumas considerações a respeito desse processo todo de golpe de Estado que culminou, né, na eleição desse senhor chamado Jair Bolsonaro, que hoje não representa mais do que 25% da nação brasileira. Hoje, o senhor Jair Messias Bolsonaro, cada vez que ele abre a sua boca, ele faz com que o mundo inteiro fique envergonhado da maneira como ele se coloca diante das mulheres, diante dos LGBTs, diante dos povos indígenas, diante da soberania nacional. Um presidente da República que presta continências à bandeira americana. Esse é o presidente da República Federativa do Brasil. Então, eu gostaria de relembrar, de rememorar aqui algumas falas do senhor presidente da República. Abre aspas, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Quem conhece um pouco de história sabe que essa frase foi referência na Alemanha de Hitler, que dizia Alemanha acima de todos. Frase repetida milhares de vezes por Hitler em seus comícios, incluída no hino alemão e só suprimida na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, com o fim de Hitler. Outra frase, que é um esmero, o erro da ditadura foi torturar e não matar. 2008 e repetido em 2016. Outra frase muito interessante desse senhor, ele diz o seguinte, ele merecia isso, abre aspas, pau de arara, funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabes disso. E o povo é favorável a isso também. De que povo ele fala? Outra frase memorável, né? Recente, vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Vou botar esses picaretas para correr do Acre. Já que gosta tanto da Venezuela, essa turma tem que ir para lá. Outra frase memorável, essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos da nossa pátria. Esse é o presidente de todos os brasileiros. Mais uma coisa, o policial entra, resolve o problema, e se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. A gente vê o exemplo da menina Ágata, agora recente, lá na cidade do Rio de Janeiro, onde um outro assassino está exterminando a população pobre e a população preta das favelas do Rio de Janeiro. Outra, morreram poucos. A PM tinha que ter matado 1000 sobre o massacre do Carandiru. Somos um país cristão.
Não existe essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. Né? Muito legal o presidente da República dizer isso. Aí, uma frase memorável, quando ele se reportou à nossa deputada Maria do Rosário. Abre aspas, eu jamais ia estuprar você, porque você não merece. Ele foi condenado por essa barbaridade em 2 instâncias. Abre aspas, mais uma. Por isso, o cara paga menos para a mulher, porque a mulher engravida. Outra frase memorável, para mim é a morte. Digo mais, prefiro que morra num acidente do que apareça um bigodudo por aí. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. Ele repete isso, se reportando ao fato de ter um filho, sobre a possibilidade de ter um filho homossexual. Outra frase que ficou na história, que vai ficar na história perene. Abre aspas. Fui num quilombola. Errado, né? Mas fui num quilombola em Eldorado Paulista. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Acho que nem para procriadores eles servem mais. Se reportando a seres humanos como se ele estivesse falando de boi, de gado. Portanto, meus amigos, minhas amigas, pessoas que nos acompanham, que nos assistem, ninguém foi enganado. As pessoas sabiam no que estavam votando. Né? E, apesar de vil, hoje, ele continua sistematicamente cultuando uma política de morte, uma política de extermínio, uma política que, com seus seguidores cegos, assíduos, soldados, ele está levando o nosso país à bancarrota. Ele está levando o nosso país a ser um país que tem sido objeto de ridículos atrás de ridículos. Mesmo com os dados tão assombrosos do aumento da violência contra a mulher e da letalidade do Estado, especialmente contra as populações pobres, periféricas e pretas. Um desastre. Eu me questiono, errar uma vez é normal, mas persistir no erro é opção. E nessa opção, nós não participamos dela. Nós sabíamos que as consequências seriam as que eu vou dizer para vocês agora. Cortes na educação. O CNPq terá 87% a menos de verba para o fomento da pesquisa em 2020. A ciência e tecnologia do nosso país está fadada ao extermínio. A Olimpíada de Matemática nas escolas públicas, custeadas pelo CNPq, foram cortadas 400 bolsas. E nós não teremos, provavelmente, mais a nossa Olimpíada de Matemática. 2,4 bilhões que seriam destinados para programas da educação infantil ao ensino médio foram bloqueados. E sabe para que foi utilizado o dinheiro da educação que foi bloqueado? Para comprar deputado. Para comprar deputado para aprovar a reforma contra o povo brasileiro. Contra o povo que trabalha a vida inteira e que, quando chega na sua mais alta idade, não tem condições de se aposentar. Mas o MEC decidiu que o bloqueio mais recente do orçamento, anunciado em julho, atingirá a educação básica. Ao todo, a pasta bloqueou 348 milhões da produção, aquisição e distribuição de livros. Portanto, o que querem é uma nação sem conhecimento, uma nação que não tenha pessoas estudadas, preparadas.
O MEC também bloqueou 146 milhões dos 265 milhões que iam para a construção de novas unidades de obras no ensino básico. Ou seja, 55% do previsto para novas escolas foi cortado no governo do seu Jair Messias Bolsonaro. Todo o recurso previsto para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino TEC, Pronatec, de 100 milhões, está bloqueado. Cortes na saúde, o Programa Nacional de Vacinas, ele reduziu 100%, 1 bilhão foi tirado do programa de vacinas do SUS. Portanto, o seu filho, os nossos filhos, todos aqueles que precisam de vacinas, estão fadados a não ter nenhuma possibilidade de serem vacinados. Políticas de corte do Bolsonaro fragiliza a cidadania. O estudo do INESC, divulgado no dia 18 de julho passado, revela que o contingenciamento de 31 bilhões poupou o Legislativo e o Judiciário e atingiu duramente as áreas relacionadas com a garantia dos direitos das pessoas humanas. Para a conclusão, deputada. Para concluir, a segunda área mais atingida é os dos direitos da cidadania, que teve um corte de 27%. Portanto, seja na educação, seja na saúde, seja na habitação, seja na garantia dos direitos da população, o presidente Motosserra, como ele mesmo se autodenomina, cortou tudo. E é essa a opção dos seus correligionários. Que tristeza ver o nosso país passando por esse momento tão deprimente. Muito obrigada. Obrigado. Com a palavra